Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Minha leitura bíblica anual, eu estou terminando 2 Crônicas. E todas as vezes que eu passo por esse livro, eu fico parado aqui nesse capítulo 20, porque sempre tem alguma coisa nova, diferente para meditar aqui nessa passagem. Então, hoje, mais uma vez, vamos fazer a leitura no capítulo 20, 2 Crônicas 20. Nós vamos fazer a leitura do verso 12. Depois eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta. Diz assim: Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Amém. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela alegria de podermos estar mais uma vez diante da Tua palavra aberta, Senhor, para falar conosco, aos nossos corações. Pedimos agora a Tua bênção, a Tua direção, Senhor, que o Senhor possa nos conduzir por meio do Teu Espírito, de tal maneira que a Tua palavra tenha, ó Deus, liberdade para agir, para operar em nossos corações e mentes, que ela possa produzir o fruto para o qual o Senhor a determinou nessa noite em nossas vidas. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O que é que você faz quando você sente medo? Qual é a sua primeira atitude quando você sente medo de alguma coisa? Desde pequenos nós aprendemos e temos que aprender a lidar com o medo, não é? Na minha infância, nós ainda fomos criados no meio de muita fantasia, não é? Eu fui criado numa família onde meu avô era aquele herói que lutava contra o Saci Pererê, e ele contava as histórias para a gente na casa dele. Naquela época não tinha televisão, então a nossa distração era ir para a casa do meu avô para ele contar as histórias. E ele sempre, evidentemente, saía como herói da história, né? Ele dirigia um caminhão de biscoito da Piraquê, e ele dizia que muitas vezes o Saci encontrou com ele no caminho e entrava na frente do caminhão, não queria deixar ele sair, ele andar e tal. Enfim, as histórias, né, de façanha que ele contava para nós, mas a gente ficava ligado naquele personagem folclórico e a gente sonhava com aquilo, e depois o tio tinha que pegar pela mão e levar em casa. Enfim, nós nascemos nesse contexto de muita história que provoca medo, não é? Eu sei que a maioria de vocês aqui não é desse tempo, acho que alguns aqui, se bobear, nem sabem o que é o Saci Pererê, mas enfim, na minha época isso era muito comum, né? Mula sem cabeça, e curupira e outros mais. Então, a gente teve que aprender a lidar com o medo desde muito cedo. E o medo, na verdade, pode ser até positivo quando ele nos leva a agir com cautela em meio aos desafios e perigos que a gente enfrenta na vida, né? O medo é um mecanismo de defesa, de preservação,
Mas ele também pode ser extremamente negativo quando ele chega ao ponto de nos paralisar, de nos fazer ficar inativos e nos entregarmos aos desafios e aos perigos que enfrentamos. Então, esse tipo de medo é o exato oposto da fé. E não está nos planos de Deus, irmãos, que nós sejamos dominados por esse tipo de medo. Pelo contrário, Deus, Ele planeja para nós uma vida vivida em plena confiança e ousadia e intrepidez por causa do seu amor e do seu cuidado para conosco. Então, numa das passagens mais poéticas e inspiradoras da Bíblia, o Senhor, Ele fala sobre vencer o medo. Através do profeta Isaías, ele se refere a Israel como povo escolhido por causa da sua amizade com o crente Abraão. Então, Isaías 41, de 8 a 14, nessa passagem nós vamos ver ali 4 vezes o Senhor dizendo ao seu povo: não temas, eu te ajudo, 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 4 vezes quase que seguidas. E no nosso texto dessa noite, Josafá está lidando com o medo. Por quê? Após a morte de Salomão, o reino de Israel se dividiu em 2, norte e sul. E o reino do norte passou a ser chamado de Israel e o reino do sul de Judá. E o reino de Judá ficou fragilizado, enquanto o norte contava com 10 tribos, o sul ficou apenas com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então Josafá, que era um bom rei, ele tentou firmar aliança com Acabe, que era o rei do norte, mas isso não garantiu a ele nenhuma segurança, porque Acabe foi um péssimo rei, e a mão do Senhor pesava sobre ele, e a essa altura Acabe já havia morrido. Então, diante desse quadro, várias nações emergentes ali ao redor da região de Judá tentavam tomar aquele território, invadir aquela região, e entre eles estavam os moabitas e os amonitas, que viviam além do Jordão e do Mar Morto, na região da Síria, ao norte de Judá. E esses reinos formaram uma aliança e se juntaram, formando um grande exército para atacar e invadir Judá. Então, Josafá, reconhecendo a sua posição muito desfavorável naquele momento, ele teve medo. E diante dessa circunstância, que foi para ele tão ameaçadora, o que é que ele faz? Ele faz a única coisa sensata naquele momento. Ele abandonou a sua confiança em homens, em instituições, e passou a confiar inteiramente no socorro de Deus. Ou seja, ele se opôs ao medo, pondo em prática a sua fé. Ele jejuou, ele orou ao Senhor, né? E a oração, na verdade, é a fé em prática. É isso que Tiago nos ensina na sua carta, no capítulo 1, versículos 5 a 6, onde ele diz que, diante dos momentos de tribulação, se nós temos falta de sabedoria, nós devemos pedir a Deus, mas devemos pedir com fé, porque aquele que duvida não recebe de Deus o que espera receber. Então, nós vamos ver aqui no verso 1 até o verso 3 do nosso texto, diz que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria, e eis que eles já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Ou seja, uma situação muito clara, muito prática, e então essa atitude de Josafá foi uma atitude muito corajosa. Porque, irmãos, é preciso ter coragem para, num contexto como esse, você, ao invés de preparar o seu exército, você dobrar os joelhos e orar. É preciso coragem e confiança em Deus. E a oração de Josafá nos ensina muitas coisas. Nós já meditamos sobre ela diversas vezes aqui na igreja, especialmente às quintas-feiras. Mas hoje eu quero pensar com você sobre 5 razões pelas quais nós devemos
crer ao invés de temer. 5 razões pelas quais nós devemos praticar a fé ao invés de ceder ao medo. Pelas quais nós devemos jejuar e orar. Em outras palavras, nós vamos encontrar aqui 5 razões pelas quais nós jamais devemos deixar de buscar a Deus e de confiar em Deus. Amém? Então, já falando sobre a primeira razão, é que nada nem ninguém pode resistir ao poder do Deus ao qual nós oramos. Vou repetir, nada nem ninguém pode resistir ao poder do Deus ao qual nós oramos. Versículo 5 e versículo 6, diz aí que Josafá, versículo 3, proclamou um jejum, e versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Verso 5, Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Louvado seja Deus. Então, irmãos, a primeira razão pela qual não devemos deixar de orar nunca é que nós oramos, nós falamos com um Deus que, em relação a esse Deus, não há quem o possa resistir. A nossa oração, ela tem como base uma única grande verdade. O Deus ao qual nós jejuamos e oramos é um Deus capaz de derrotar qualquer força, qualquer poder que tenhamos notícia. Diante dele, não há rei que se salve, não há nação que se sustente. Ele decide, ele determina, não há quem o possa resistir, como diz Josafá. E quando ele estabelece que algo chegou ao fim, chegou ao fim. E quando ele estabelece que algo se ergue e se levanta, então se ergue e se levanta. E muitas vezes Deus nos surpreende com a maneira como ele age nesse sentido. Nós temos, por exemplo, a oração de Abacuque, quando o Senhor faz promessas de restauração ali no início, diz, olha, eu vou restaurar o meu povo, mas eu vou fazer isso através de uma nação ímpia. E então o Senhor traz os babilônios e Abacuque fica confuso e ele diz, Senhor, como o Senhor pode punir o teu povo através de uma nação mais ímpia do que nós? É como dizer, Senhor, por que o Senhor fez a terra redonda? Por que o Senhor colocou as estrelas no céu? Por que o Senhor agiu dessa forma? É como que nós tentando de algum modo ensinar a Deus como ele deve agir. Então Deus é soberano, irmãos, e ele é o Senhor de tudo. Essa é a percepção de Josafá. Deus está estabelecido como Senhor e governante de todo o universo. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E por sua determinação, seja grande, seja pequeno, tudo cai, tudo se levanta, tudo se estabelece, tudo chega ao fim. Deus determinou, e o maior rei de um dos maiores impérios de todos os tempos, numa noite ele era o Senhor de tudo, onde todos temiam diante dele, tremiam na sua presença. No dia seguinte ele se torna um bicho e está comendo capim no mato junto com os bois. Nabucodonosor. No capítulo 4 de Daniel, nós vemos esse acontecimento. E quando Nabucodonosor passa por essa experiência, depois de ter virado um bicho e ter comido capim no mato, o Senhor o levanta novamente e ele se estabelece outra vez como um rei, e então ele reconhece, dizendo, não há Deus como o Deus de Daniel. Só ele é o Senhor de tudo que existe. Não existe Deus como ele é o único Deus verdadeiro, digno de toda honra, de todo louvor, de toda adoração. Então, irmãos, esse é o Deus ao qual nós oramos. É o Deus que levanta e abate. Diante dele os governos são apenas vassalos, porque ele é o único rei verdadeiro que estabelece o seu trono no universo. Não há luta, nem aflição, não há poder, não há vontade, não há mal que Deus não possa
mudar e transformar. Não há nada que não se curve à sua ordem, não é? Eu acho fascinante quando aquelas pessoas endemoniadas lá nos evangelhos, Jesus está chegando, e aí quando Jesus vem passando, os demônios se manifestam e falam, mas você já vem nos perturbantes do tempo, reconhecendo a autoridade do Filho de Deus, reconhecendo que eles não podem resistir à própria presença de Jesus. Então, meus irmãos, o que significa essa questão aqui da aliança de Moabitas e Amonitas e o seu grande exército? O que isso significa diante desse Deus? Não significa nada. Então, não deixemos de orar, porque não há impossíveis para Deus. Não há nada que Ele não possa mudar. Não há nada que Ele não possa transformar. Não há nada que Ele não possa resolver nas nossas vidas. Se Ele vai resolver, se Ele não vai resolver, isso é um outro assunto. Mas a nós cabe orar, confiar e esperar na sua misericórdia. Amém, irmãos? A segunda razão pela qual nós devemos orar e não devemos jamais esmorecer na oração é que nós fomos incluídos em uma aliança relacional com esse Deus. Versículo 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra diante de teu povo Israel e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Ou seja, nós oramos tendo plena confiança de que nós fazemos parte, nós fomos incluídos na aliança do Senhor com Abraão, a quem Deus trata como amigo. Lembre-se de que mencionamos logo na introdução que o profeta Isaías também afirma que Abraão é o amigo de Deus. O que significa essa afirmação, irmãos? Que essa aliança firmada com Abraão, que segundo Josafá se estende à sua descendência e chega até nós, é uma aliança relacional. Ou seja, ela se baseia não apenas no trato de suzerania, de soberania de um rei conquistador sobre um povo conquistado, não. É uma aliança que prevê um relacionamento entre esse grande rei e os seus súditos, que também são como filhos e não como escravos. E esse rei domina sobre o seu povo através do amor pactual. Esse amor deve ser correspondido pelo povo da aliança, por nós. E é isso, irmãos, que Josafá traz à luz em sua oração. É o que devemos fazer também ao enfrentarmos as situações de medo e angústia, nos lembrarmos que esse Deus nos ama a partir de um pacto celebrado lá no passado, num passado remoto, mas que foi ratificado na nova aliança por meio de Cristo Jesus, seu Filho amado. Então a oração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com esse Deus. Então, não deixemos de orar, porque nós confiamos nesse amor pactual e imutável do Senhor pelo seu povo. Louvado seja Deus. Esse é o segundo motivo. Mas há um terceiro motivo. Versículo 8 e 9, que diz: eles têm morado nela, e edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. Ou seja, Deus prometeu nos ouvir quando clamarmos a Ele. O que Josafá está fazendo aqui, meus irmãos, é recordar em sua oração a oração feita por Salomão na dedicação do templo, no capítulo 8 de 1 Reis. Ali Salomão ora e ele está consagrando o templo ao Senhor, ele faz uma longa oração e ele reafirmou o compromisso de aliança que o Senhor havia firmado com Davi, seu pai, quando o Senhor prometeu a Davi que jamais lhe faltaria um descendente sobre o trono de Israel. E até aqui, Salomão está apenas repetindo a aliança, mas ele, na sua oração, ele antecipa profeticamente os pecados de Israel e o fato de Israel sofrer consequências terríveis por causa desses pecados. Então ele apela à misericórdia de Deus
para que o Senhor ouça as orações do seu povo e se compadeça dele, quando o povo se arrependesse dos seus pecados e viesse diante do templo para buscar a presença de Deus. Então o Senhor se compadece ao ouvir as orações que ali no templo se dedicam a Ele. E essa promessa de que o Senhor ouviria e responderia às nossas orações, elas também foram ratificadas na nova aliança, porque Jesus estimula os seus discípulos a orar ao Pai, e Ele diz: orem em meu nome e eu ouvirei as suas orações. João 14, 13 e 14. Ele promete que vai responder às suas orações. João 15, versículo 7. Ele adverte que as nossas orações, se forem sinceras e confiantes, então elas serão ouvidas. Mateus 6, 6 a 8. O mesmo João nos assegura que Deus ouve e responde às nossas orações, desde que Ele tenha propósitos nesse sentido. 1 João 5, 14 e 15. Então, irmãos, esse é o terceiro motivo pelo qual não devemos deixar de orar. É porque o próprio Deus prometeu nos ouvir quando nós oramos. Isso é maravilhoso. Temos a certeza de que Deus nos ouve. A quarta razão e penúltima está nos versículos 10 até o 12, primeira parte. Vai dizer: e agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim, estão vindo para nos expulsar da sua propriedade, da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Ou seja, a quarta razão pela qual não devemos deixar de orar, irmãos, é que nós podemos apelar à justiça de Deus quando nós somos injustiçados. Nós não somos justiceiros, não podemos fazer justiça com as próprias mãos. Temos que confiar em Deus, porque Deus é o único ser justo que existe em todo o universo. Então, há muitas situações na vida em que nós ficamos divididos entre fazer a vontade de Deus, a qual nós já conhecemos, e fazer a nossa vontade, aquilo que queremos fazer. E quando nós fazemos a vontade de Deus, muitas vezes o que nós colhemos com isso, que recebemos em troca, é a injustiça praticada contra nós. Não é verdade? Quantas vezes nós estendemos a mão para ajudar alguém porque a palavra de Deus nos ensina a fazer isso? E aquela pessoa vem e nos dá em troca uma apunhalada pelas costas, né? É muito triste quando isso acontece. A nossa primeira reação é pensar assim: não faço mais por ninguém, não ajudo mais ninguém. Porque é muito triste quando essas coisas acontecem. Então, quando fazemos a vontade de Deus, muitas vezes colhemos injustiça, irmãos. Como a situação trazida aqui por Josafá, relembrando a história de Israel, a passagem pela região de Moabe e Amon economizaria um longo trajeto rumo a Canaã, mas quando eles vieram do Egito e tentaram passar por essa terra, o Senhor disse: não, vocês não vão passar por aí, vocês vão fazer o caminho mais longo, então não façam guerra contra eles. E agora, como esses povos estão retribuindo, eles estão tentando tomar de volta a terra prometida por Deus a Abraão e a sua descendência. E quantas vezes, irmãos, isso também acontece conosco? O Senhor ordena para nós: perdoe, e nós perdoamos. Nós perdoamos e a pessoa perdoada apronta de novo. E o Senhor diz: perdoe, e a gente perdoa. Nós perdoamos e a pessoa perdoada apronta mais uma vez. Então, como Pedro, nós perguntamos: Senhor, quantas vezes temos que perdoar? 70 vezes? E Jesus diz: não 70, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoe sempre. Nós assumimos o prejuízo de alguém e a outra parte segue dando golpes atrás de golpes. Coisas que acabam nos afetando de novo, outra vez, e nós pensamos: não vale a pena. É melhor a lei de Talião, não é? Então, quando eu ajo em obediência
e a outra parte tripudia em cima da minha obediência. E o Senhor está dizendo: seja fiel, permaneça firme, faça o que você sabe que deve fazer. Então, irmãos, é confiar em Deus, é deixar que Ele faça justiça, porque só Ele é justo. Porque todas as vezes que nós tentarmos fazer justiça, nós vamos falhar, porque nós não somos justos. Paulo chama a nossa atenção a esse respeito quando ele cita Deuteronômio 32, verso 35. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Você pode conferir depois Romanos 12, 19. Quanto a nós, devemos orar e pedir: Senhor, faça a tua justiça, porque a minha não é perfeita. Na verdade, irmãos, Deus já efetuou a mais perfeita justiça por nós, quando Ele enviou o Seu Filho ao mundo, o justo, para tomar o nosso lugar, os injustos, e morrer pelos nossos pecados. Porque então, nós fomos declarados justos perante Deus, por causa da morte do Seu Filho justo em nosso lugar. Então, irmãos, não deixemos de orar, porque temos um Deus perfeitamente justo, capaz de fazer a mais perfeita justiça em nosso favor. E um dia, Ele vai passar toda a história limpa, e toda a injustiça que ainda tivermos que enfrentar neste mundo, sem ver a recompensa, haverá um tempo em que a recompensa virá. E a maior recompensa será sermos recebidos na presença de Deus, porque obedecemos a sua vontade, fizemos aquilo que Ele nos manda fazer. E por fim, a quinta e última razão pela qual não devemos deixar de orar está no verso 12, partes B, C e D, que diz: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quando nós oramos, irmãos, nós reconhecemos que somos fracos e que a nossa suficiência vem somente do Senhor. Por isso não deixamos de orar, não devemos deixar de orar, porque nós somos fracos. Não somos capazes de enfrentar os inimigos que se levantam contra nós. Uma das coisas mais importantes que devemos considerar, irmãos, ao enfrentarmos desafios e obstáculos grandes demais para nós, é a base de comparação que devemos usar ao avaliar a nossa chance de sucesso. Por quê? Veja o caso de Josafá. Quando ele avalia a situação, ele levou em conta 3 pontos. Primeiro, o tamanho do desafio que ele devia enfrentar. Um exército gigantesco e invencível aos olhos humanos. O texto do verso 2 diz: uma grande multidão está vindo contra Judá. E a narrativa aqui parece um filme de terror. Não sei se você percebeu isso quando a gente fez a leitura. Parece um filme de terror, né? Diz assim: depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então, olha o que diz o verso 2. Vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Se fosse até aí, já seria aterrorizante, mas eles põem mais pilha ainda. Eis que eles já estão em Azazon Tamar. Eles já estão em Engedi, ou seja, Josafá, eles já estão chegando, meu filho. Ou seja, eles querem aterrorizar o Josafá. Né? Você já deve ter lidado com pessoas que não sabem dar uma má notícia, né? É terrível quando você lida com uma situação ruim e a pessoa que vem te dar a notícia não tem tato. E ela põe mais terror ainda na notícia, para deixar você ainda mais aflito, não é? Então, é o que acontece aqui. Uma grande multidão está vindo contra Judá. Parece um filme de terror, uma narrativa aterrorizante. Então, a primeira coisa que Josafá, ele avalia é o tamanho do desafio. É enorme. A segunda coisa é o tamanho da força militar de Judá. Ele diz aí
na segunda parte do verso 12, porque em nós não há forças para resistirmos a essa grande multidão. E depois ele diz, não sabemos o que fazer. Então ele está admitindo a sua limitação, a sua fraqueza. Meus irmãos, admitir a nossa fraqueza perante Deus é essencial. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele fala sobre o fato de ter orado 3 vezes, pedindo ao Senhor que o livrasse de um espinho na carne. Mas ele só teve paz depois que Deus falou com ele, olha, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, meus irmãos, diante das pessoas nós até podemos fingir que somos fortes, mas Deus conhece o nosso coração. Ele sabe o quanto nós somos débeis, o quanto nós somos fracos e dependentes da sua misericórdia. Então a coisa mais sensata a fazer é admitir a nossa fraqueza perante Deus e dizer, Senhor, olha, em mim não há força para resistir a essa grande multidão, eu não sei o que fazer. Mas a terceira coisa, que também foi muito importante, porque se ele tivesse apenas focado no tamanho do desafio, na limitação e na fraqueza dele, tivesse parado aí, ele teria entrado num caminho de depressão, né, de fraqueza mais acentuada ainda, porque agora ele iria entrar num processo de incredulidade, de desespero, mas ele faz algo que é muito importante, que é essencial nesse processo, que é considerar um terceiro elemento. Então, ele já havia mencionado antes, lá no versículo de número 6, ele diz em relação a Deus, considerando esse terceiro elemento, não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Então, para onde Josafá e o povo devem olhar? Para o tamanho do exército de Judá? Para as circunstâncias? Não. Veja o que ele diz, aqui tem o mas da fé. Ele diz, mas os nossos olhos estão postos em ti, versículo 12. Então, irmãos, a base de comparação que Josafá usou, deu a ele a coragem e a ousadia para orar confiantemente. Então, aqui nós temos o mas da fé. E, meus irmãos, a fé é sempre adversativa. Tudo parece perdido, mas o desafio é gigantesco, mas nós estávamos mortos em nossos delitos e transgressões, éramos filhos da ira, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor, do seu amor pactual, nos deu vida juntamente com Cristo. Efésios 2, de 1 a 5. Então, aqui nós temos esse fator adversativo da fé. Mas os nossos olhos estão postos em ti. Então, não deixamos de considerar o tamanho do desafio. Não fingimos que ele não existe. Não agimos com tolice, dizendo, né, que não existe o inimigo, não existe o tamanho do desafio, o problema não existe, ou é que ele já passou. Não, nós oramos com coerência e com lucidez. Nós sabemos que o desafio é grande. Nós também sabemos que a nossa limitação é grande, que a nossa força é pouca, é pequena, mas acima de tudo nós sabemos que o nosso Deus é grande, que Ele é poderoso e que não há limitação de poder em suas mãos. Então os nossos olhos estão postos em Ti. Não deixamos de orar porque reconhecemos a nossa pequenez, irmãos. Porque nós reconhecemos o tamanho do poder e da força do nosso Deus. Ele é maior, Ele é imbatível. Louvado seja o nome do Senhor. Então mesmo João vai dizer, maior é o que está em nós do que o que está no mundo, falando do anticristo. Então, pensando agora nesses tempos, onde todo mundo está se voltando para o Apocalipse, né, procurando respostas e os mapas e os códigos, para a gente entender, meus irmãos, nós precisamos nos voltar para o Evangelho. Porque o Evangelho, ele nos ensina o caminho que conduz à vida.
Nós não temos que nos preocupar de ficarmos o tempo todo tentando descobrir quem vai ser o anticristo. O próprio apóstolo João, ele diz, muitos anticristos têm se levantado. Em cada tempo, em cada época da história, sempre tem o anticristo. Mas por que existem tantos anticristos? Porque sempre existe quem queira fazer oposição ao Senhor. Mas todos eles são envergonhados. Todos eles são abatidos. Todos eles são fracassados. Porque não há quem possa se opor ao Senhor. Então, irmãos, essa é a nossa confiança. E a título de conclusão, como essa história termina? Você já sabe, né? Muitos aqui já leram essa passagem e ela é muito curiosa. Porque a confiança que se estabelece nesse momento é tão grande que, ao invés de colocar o exército, a infantaria na frente, Josafá coloca a banda. E então ele diz, olha, vamos montar aqui a nossa infantaria. Todo mundo que sabe tocar. Pessoal do louvor, Danilo, Claudinha, Rosângela, Kíssila não, Letícia, coloca todo mundo aqui na frente, vamos lá, vamos lutar. E eles vão cantando e louvando a Deus, e o povo de Amon e de Moabe começam a lutar um contra o outro e outro contra um. E quando Israel chega no campo de batalha, meus irmãos, não tem uma árvore de pé. Todo mundo caído, morto. Israel levou 4 dias para juntar todo o despojo da guerra. Ninguém deu um tiro de estilingue. Mas Deus fez aquilo que Ele podia fazer. E nós não podemos fazer. Então, meus irmãos, o relato é maravilhoso. Né? Então, diz o verso 18, Josafá se prostrou com o rosto em terra. E todos Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar o Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Isso daqui, meus irmãos, aconteceu apenas depois que a oração terminou. Mas quando a batalha começou, foi que Deus realmente começou a agir. E o texto diz que o terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Que maravilha, né, irmãos? Não podia ser sempre assim, irmãos? Não é? Poxa, senhora, a minha banda já está preparada aqui. Já está todo mundo ensaiadinho, deixa aí acontecer que a gente só vai na frente. Mas, irmãos, Deus precisa ter propósitos. Deus precisa ter uma razão. Mas como é que a gente sabe? Não sabemos. Josafá não tinha o livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Ele só tinha a sua fé. E ele colocou a sua fé em ação por meio da oração. Então, meus irmãos, precisamos rever essas questões na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus, para que nós não venhamos a permitir que o medo nos paralise, que ele nos faça tremer e deixar de crer e confiar em Deus. Não há ninguém que possa resistir ao Deus ao qual nós oramos. Nunca se esqueça disso. Nós fomos incluídos numa aliança relacional com Deus. Essa aliança é uma aliança baseada no amor de Deus por nós. E a nossa oração, o nosso relacionamento com Deus é uma forma de nós respondermos a esse amor que Ele nos concedeu gratuitamente. Deus prometeu nos ouvir quando clamarmos a Ele, irmãos, não esqueçamos disso. Não há oração sem resposta diante de Deus. Nós podemos apelar à sua justiça quando fomos injustiçados, porque Ele é o Deus único e verdadeiro ser justo que existe no universo. E por fim, quando orarmos, nós sempre vamos reconhecer a nossa fraqueza
e reconhecer diante de Deus que a nossa suficiência vem apenas dele, porque nós não somos suficientes para dar conta dos desafios que enfrentamos na vida. Amém? Vamos orar, curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra que mais uma vez nos desafia, ó Pai, nos adverte, nos exorta, mas também nos consola, Senhor. Obrigado pela experiência tão edificante na vida de Josafá, esse rei temente, que no passado preferiu confiar no Senhor do que em seus próprios exércitos. Ó Deus, bendito o homem que confia em Ti, Pai, porque nunca será decepcionado, jamais sofrerá vexame, como diz a Tua palavra. Por isso, ó Deus, traz ao nosso coração nessa noite essa confiança renovada. Ajuda-nos, ó Deus, a voltarmos para o nosso lugar de oração, ao invés de ficarmos dando murro em ponta de faca e tentando resolver tudo com a força do nosso braço, com a nossa capacidade, ó Deus, que nós possamos voltar a confiar no Teu poder, na suficiência da Tua graça, da Tua misericórdia para conosco, Senhor. O Senhor é um Deus que ouve as nossas orações e responde. Bendito seja o Teu nome, Pai. Então traz, ó Deus, plena compreensão aos nossos corações nessa noite da Tua palavra que tem sido semeada em nossos corações. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, e que nós possamos ver maravilhas, prodígios e sinais da parte do Senhor, sempre que esperarmos, confiarmos e crermos em Ti, entregando nas Tuas mãos, ó Deus, os desafios que enfrentamos nessa vida. Não somos suficientes, mas o Senhor é grande, e não há nenhum poder ou força que possa te resistir, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que está assentado no alto e sublime trono, de onde o Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Bendito seja o nome do Senhor. Nós oramos, ó Deus, e confessamos a nossa confiança em Ti, na suficiência do Teu poder e da Tua graça por nós. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.